Com alegria, eu os cumprimento com a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por esta bendita oportunidade de estar aqui com vocês, poder também usar esse espaço de fala para contribuir com esta exposição já feita pelos meus colegas, e eu aproveito para cumprimentá-los, externar a minha gratidão a Deus por estar com vocês nesta noite em que não só celebramos ao Senhor, mas também meditamos na sua palavra. E fazendo uma avaliação sobre o que o pastor Samuel Kim falou, o que o querido pastor acabou de falar, parece inicialmente que o tema ressurreição não tem qualquer ligação com tudo aquilo que está sendo dito até então. Mas, na verdade, tem uma relação muito profunda, porque o tema ressurreição está alinhado a uma igreja que é fundamentada, uma igreja que é edificada na palavra. E tudo aquilo que o pastor Bruno acabou de falar, é muito interessante porque a igreja da atualidade, ela está sofrendo uma crise doutrinária. E quando eu digo que ela sofre uma crise doutrinária, eu digo isso falando a vocês que nós estamos experimentando as consequências daquilo que aconteceu lá no século XVIII, com relação à teologia liberal. A teologia liberal que vai se tornar uma sombra do iluminismo, que defendia que só se podia acreditar como verdadeiro aquilo que era possível compreender por meio da razão, ou seja, a única fonte de luz era a própria razão, de modo que tudo aquilo que não podia ser compreendido pela razão deveria ser considerado mito. E aí nós temos um outro teólogo alemão, que é o Rudolf Bultmann, até mesmo o próprio Karl Barth, que vai defender, por exemplo, que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. E por mais que, na minha percepção, o entendimento do Karl Barth seja melhor do que o do Rudolf Bultmann, porque o Bultmann vai propor a demitologização da Bíblia. E o que seria a demitologização da Bíblia? Seria a retirada de todos os mitos. Na concepção iluminista, mito é aquilo que não pode ser compreendido pela razão. E aí eu pergunto a vocês, como compreender pela razão que alguém morre, é sepultado e 3 dias depois estar vivo novamente? Pela proposta do Rudolf Bultmann, isso já não deveria mais existir na Bíblia, porque ele diz que a Bíblia se torna a palavra de Deus a partir do momento que todos os mitos são retirados dela. Então, qualquer milagre da Bíblia deveria deixar de constituí-la para que a Bíblia se tornasse, de fato, a palavra de Deus. Mas nunca foi tão urgente que a igreja olhasse para esse aspecto de uma maneira tão objetiva. A necessidade da igreja defender a sua fé, o fundamento daquilo que ela crê. E aqui eu digo isso já tratando dentro do aspecto da unidade, porque nós podemos até ter algumas divergências de compreensão teológica, mas eu vou dizer o que Lutero dizia: as coisas que nos unem são maiores do que as coisas que nos separam. Nós devemos voltar a defender a questão fundamental da Escritura, e uma delas é a própria questão da morte e da ressurreição de Cristo. Um jornalista do Estadão, recentemente, publicou uma matéria, ou foi Folha de São Paulo, não recordo agora, aonde ele faz uma pergunta: se foi Jesus que foi traído por Judas, ou se foi Jesus que traiu Judas, dentro de uma nova compreensão desta teologização. Então observem como está cada vez mais urgente
a necessidade da igreja está voltada para a fundamentação da Escritura. Eu escolhi aqui o texto de 1 Coríntios capítulo 15, e eu vou até evitar lê-lo aqui, você pode abrir sua Bíblia e me acompanhar neste texto, mas o apóstolo Paulo, ele está exatamente tratando desta crise doutrinária na igreja de Corinto. Paulo, por exemplo, lá no capítulo 1, desde o princípio desta carta, ele já começa a confrontar a maneira como as pessoas de Corinto estavam olhando para o Evangelho. Uma vez que a igreja era constituída de judeus e gregos, aquela igreja sofria com duas questões. Os que eram de origem judaica viviam em busca de sinal. Os que eram de origem grega viviam em busca de sabedoria. E me parece que muitas igrejas hoje, de certa maneira, passaram a tratar o todo do evangelho como se fosse um recorte. Aquela ali é a igreja do sinal. Se você for lá, tem revelação, tem manto, tem reteté, é a igreja do sinal. Aquela outra igreja é a igreja só da sabedoria. Ali estão os intelectuais, as maiores mentes pensantes da teologia, da interpretação da Escritura. E o apóstolo Paulo, ele me surpreende, porque ele diz que enquanto uns estão em busca de sinais e outros de sabedoria, nós pregamos o Cristo crucificado. Ele traz a essência do evangelho para o cerne da igreja. Ele está dizendo que nós não deveríamos estar ocupados, de certa maneira, em ficar em busca de sinais ou até mesmo em busca de conhecimento vazio. Porque muitas pessoas são intelectuais. E aí eu vou dizer uma coisa que talvez lhe choquem. As piores ou as mais terríveis heresias, elas não são concebidas pelas mentes de pessoas incautas, mas são pelas mentes das pessoas mais intelectuais. Se você estudar a história da igreja, você vai saber disso. Que as piores heresias, você pega o arianismo, era um presbítero de Alexandria. Você pega o Orígenes, que a gente chama na faculdade teológica de Herégenes, porque não é possível que alguém tenha conseguido produzir tanto conteúdo herético. As maiores heresias são fruto das maiores cabeças pensantes. Não é o irmãozinho que muitas vezes não entende nada de grego, de hebraico, que não conhece as escrituras com profundidade. E o apóstolo Paulo, então, ele vai trazer o evangelho para esta centralidade, porque nós perdemos esta centralidade. Esta crise doutrinária que eu estou falando, e aí eu vou falar relacionado à Assembleia de Deus, que é a igreja que eu mais conheço. Tenho 47 anos, desses 47 anos, eu estou pelo menos há 40 anos na Assembleia de Deus. São 40 anos nesta denominação. A conheço a sua realidade teológica, a sua realidade histórica, e eu observo isso. Eu observo que muitas vezes esse distanciamento da Escritura ou do Evangelho de Cristo fez as pessoas passarem a crer em fantasias, naqueles mitos que de repente não são os mitos que o Rudolf Bultmann acreditava. Os mitos que ele pensava eram os milagres da Bíblia. Só que hoje nós vivemos, de certa forma, uma vida cristã muitas vezes voltada para a crença de mitos. É crente que quer ver anjo, é crente que quer ter experiência muito mais do que o outro, quando na verdade o mais importante é Cristo, crucificado, que morreu, mas ressuscitou. Então aí em 1 Coríntios capítulo 15, para mim ir para o tema especialmente que me foi facultado, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele vai tratar do fundamento da nossa mensagem. Eu acho isso extraordinário, porque primeiramente Paulo vai dizer o seguinte, também vos notifico, irmãos,
o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permanecestes, pelo que também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Olha o que Paulo está dizendo. Que esta igreja, que era uma das igrejas mais espirituais da igreja primitiva, daquele período inicial, uma igreja onde todos os dons se manifestavam, uma igreja que era, de certa maneira, uma potência, considerando onde ela estava estabelecida. E Paulo está tratando desta igreja na questão do fundamento doutrinário. Está dizendo: eu temo, inclusive, que vocês tenham crido em vão. Porque se vocês creram de fato no evangelho que eu anunciei, o qual vocês devem permanecer, e agora vocês estão metidos em dissensões, em pecados sexuais, em divergências teológicas, e em tantas outras coisas que Paulo apresenta aqui na carta de Corinto, ele diz: eu penso, ou eu temo, que vocês tenham crido em vão. Aí ele vai dizer: porque primeiramente vos entreguei o que também eu recebi de Cristo. O que eu recebi, digo, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Pastores que aqui estão na minha retaguarda, vocês sabem qual é a maior crise que os pregadores vivem hoje? Eles não suportam pregar a mesma coisa. E aí, já que o pastor estava falando das gerações, da Millennium, da Alfa, da Z, eu fico abismado como essa geração perde o gosto pelas coisas tão rapidamente. Eu me lembro que o ano passado a Isadora Pompeu, ela traduziu uma canção de um cantor americano que virou febre nas redes sociais. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Aí era toda a publicação era com essa música. Irmão, uma semana, uns 15 dias depois, tinha gente colocando a mão no ouvido porque não suportava mais. E a gente, pelo menos da minha geração, a gente canta até hoje. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temo não, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas do meu Jesus. Para mim, os dois maiores pregadores da Bíblia, Noé e João Batista, eram homens de uma única mensagem. E os pregadores de hoje estão em crise, procurando alguma novidade para pregar, alguma revelação nova, alguma coisa que empolgue o público. E Paulo está dizendo: ei, a mensagem que eu estou pregando foi a que eu recebi. E a que eu recebi é que Cristo morreu por nós segundo as Escrituras. Essa é a mensagem que deve ser pregada. Ele vai dizer: e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo está nos reposicionando acerca da mensagem que é fundamental, da mensagem que é essencial. Eu disse esses dias na igreja: irmão, você pode pregar 50 mensagens de prosperidade, alguém pode até aprender como ficar próspero, mas ele não vai se converter, porque o que converte a pessoa é a mensagem da cruz. É isso. Por quê? Porque inevitavelmente a mensagem da cruz nos leva para a morte. A mensagem da cruz nos leva para a renúncia.
A mensagem da cruz nos faz compreender a nossa posição diante do sacrifício de Jesus, acerca de quem éramos, quem somos e quem seremos. O apóstolo Paulo vai apresentar aqui um amplo arcabouço, e eu nem vou entrar nesse aspecto porque o tempo não permite, mas o apóstolo Paulo apresenta argumentos que provam que Cristo ressuscitou. Ele vai apresentar aqui argumento histórico, argumento jurídico, porque ele vai apresentar testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. E dentro do direito, uma das formas de se provar um fato é por meio de prova testemunhal. E o apóstolo Paulo está dizendo que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas, das quais a maioria delas ainda estavam vivas e podiam de fato confirmar que Cristo havia ressuscitado. Aí eu gosto de um livro de Josh McDowell, que escreveu acerca das evidências da ressurreição de Cristo, que ele diz o seguinte: se fossem os outros apóstolos somente que falassem que Jesus ressuscitou, talvez alguém poderia até dizer, olha, eles eram amigos. Mas quando é um inimigo do evangelho como era Paulo, que perseguia, que matava, que aprisionava os cristãos por causa da mensagem da cruz ou da mensagem da ressurreição, este que um dia perseguiu, agora está dizendo, eu também me encontrei com ele no caminho de Damasco, e ele apareceu vivo para mim como a um abortivo. Então Paulo está provando que Jesus ressuscitou. Isso é tão sério, irmãos, que olha o que nós estamos vivendo hoje. Esses 3 dias, ontem, hoje, domingo, segunda, terça, nós deveríamos estar diante de Deus, louvando, agradecendo. Tem crente chorando que não ganhou um ovo de Páscoa. Tem crente murmurando porque ele está liso e ele não foi no supermercado encher o carro de chocolate para ele celebrar a Páscoa. Quando na verdade a Páscoa é a celebração da nossa salvação. Nós estávamos mortos, mas pelo sacrifício de Jesus, agora nós vivemos. Cristo morreu para que nós fôssemos redimidos, mas ele ressuscitou para que nós tivéssemos a vida eterna. A sua morte nos garantiu a nossa redenção, mas a sua ressurreição nos garantiu a vida eterna. Hoje você está aqui e você pode glorificar ao Senhor, porque Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe.